Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja conosco em mais esse dia, abençoado pelo nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E que tenhamos mais uma vez a presença do Espírito Santo conosco aqui. Hoje eu tenho uma presença especial aqui do lado, minha mãe, né? Faz aqui mesmo. Minha mãe, né? Hoje ela está aparecendo aqui com a gente. E eu louvo a Deus por isso. Bom, iniciando o nosso devocional de hoje, eu tenho algumas perguntinhas para você. Não precisa ligar o microfone para falar, nem precisa responder. É você e Deus e mais ninguém, sozinho você aí. Tá bom? Primeira pergunta. Quantas vezes você não se perdoou por alguma falha ou por alguma falta sua? Quantas vezes você não se perdoou? Quantas vezes você tentou compensar de alguma forma o mal, o pecado que você fez para com você ou para com o próximo? Quantas vezes você tentou compensar esse mal? Quantas vezes você tentou compensar esse mal? Última pergunta, mas penúltima pergunta. Quantas vezes você tentou remediar as suas falhas agora para com Deus? Quantas vezes você tentou remediar as suas falhas para com o nosso Senhor? Última pergunta. Será que nós conseguimos reverter essa situação? Será que o que fizermos aqui nessa terra consegue reverter, remediar tudo isso? Quero convidar você a curvar sua cabeça e se entregar ao nosso Deus em oração comigo. Paizinho eterno, nós estamos aqui em unidade, Senhor, para louvar o teu santo nome. Diante de tanta pequenez que nós somos, nós não conseguimos imaginar a tua grandiosidade. O Senhor que criou os céus, a terra, o universo, todos os planetas, tudo, toda a vida. A terra é um grão de areia no mar infinito de estrelas desse universo. E nós estamos dentro desse grão de areia. Paizinho, teu amor é eterno, teu amor é infinito, e nós não temos como calcular isso. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada momento de vida que nós temos, por cada respirar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. E o Senhor nos conhece tão intimamente ao ponto de saber o número exato dos cabelos que nós temos na nossa cabeça. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Nos enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos enche com o teu Espírito Santo para que nós tenhamos força suficiente para continuar levando a tua palavra, não desistindo dessa caminhada. Para cumprirmos a nossa carreira, guardando a nossa fé. Em nome de Jesus. Cuida de nós a cada instante, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo mal. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Também te pedimos, Pai, para lermos a tua palavra mais uma vez. E o Senhor nos dá a permissão de, pelo Espírito Santo, nos proporcionar o entendimento sobre ela. Cuida de nós, Pai. E provê o pão de cada dia. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, quem pode fazer a leitura do Salmo 51 para nós? Pode ligar o microfone e ler. Leia na sua Bíblia. Sempre vou falar isso. Convido você a abrir a sua Bíblia para ler dela. Se você não puder, de repente você está sem Bíblia aí, a leitura está na tela, tá? Para que você possa acompanhar. Posso ler? Pode, irmão, por favor. Tá.
É o Salmo 51. Isso, todo. É todo, né? Isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas no holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Amém. Glória a Deus. Que leitura linda. É lindo esse salmo. Que leitura maravilhosa. Que salmo lindo de rendição ao nosso Deus. Que salmo lindo, maravilhoso, feito por Davi. Eu quero voltar com você ao verso 4. No verso 4, eu já tinha falado sobre isso um outro dia atrás, faz pouco tempo. No versículo 4 diz assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. Essa declaração de Davi, que seu pecado é somente contra Deus, é, é significativa, é surpreendente, porque assim, se você olhar e analisar os pecados dele, você, é, você vai ver que como que ele pecou só contra Deus? Olha, ele abusou da Batseba, ele deixou o exército dele lutar enquanto ele ficou em casa para tramar a morte de Urias, logo depois do abuso contra a Batseba, que a mulher era mulher de Urias. Ele manda matar o Urias. Ele manda o cara ir para frente de guerra, para matar o cara morrer, para não descobrir o mal que ele tinha feito. A mulher estava grávida. Ele trama contra o Urias, ele manda chamar o Urias da guerra, para o Urias se deitar com a mulher dele, com a sua própria esposa, para coabitar nela, para esconder o filho que era dele, para não sofrer as penalidades da lei, que segundo a lei era morte, era ser apedrejado até a morte. A morte do próprio filho dele. Olha, eu estou falando só algumas coisas. A Bíblia
ela não nega que o pecado ele tem consequências terríveis e que pode causar um sofrimento incalculável, não só para a pessoa, mas para todas as outras que estão ao seu redor. Porém, Davi, aqui, nesse salmo, ele reage como ele fez quando Natan confrontou o pecado dele com Betseba. Lá em 2 Samuel, gostaria que você abrisse 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13. Vou colocar aqui na tela. Se encontrar, pode ler. 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 13. Amém. Bem, pode ler. Então, Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoa o seu pecado. Você não morrerá. Amém. Está vendo? Amém. Obrigado, tio. Pequei contra o Senhor. Aqui, quando Natan confronta o pecado de Davi, Davi reconhece: pequei contra o Senhor. A mesma coisa que aconteceu lá no Salmo que nós lemos. Em ambos os casos, Davi reconheceu a verdade mais profunda que existe no pecado. A verdade mais profunda que existe no pecado é que todo pecado é uma ofensa grave e direta a Deus. Todo pecado. Ah, Gelson, mas o Davi mandou matar o Urias. Davi traiu o exército. Davi traiu a sua família. Davi traiu a nação de Israel. Ok? Tudo isso ele fez. Mas o primeiro ofendido foi Deus. O primeiro ofendido foi Deus. O primeiro ofendido quando nós pecamos é Deus. Então, essa história de dizer, porque o meu pecado vai atrapalhar apenas a mim, vai fazer mal apenas a mim, o meu pecado não ofende ninguém, isso é uma mentira, é mais um outro problema causado. Você mente para você mente para o seu próximo, achando que o seu pecado está ofendendo só você, quando o seu pecado ofende primeiro a Deus, antes mesmo até do que você. Ainda mais quando o pecado é contra o próximo. Aí ele ofende o próximo, mas antes já tem ofendido. Por esse fato, Davi pode afirmar que o seu pecado era somente contra Deus. Ele sabia disso. Ele sabia dos erros dele, ele sabia. Pequei contra o Senhor. Então, quando você estiver diante do pecado, analise isso. Certo, Joyce? E as respostas para aquelas perguntas? O que eu faço aqui? Eu tenho como remediar um pecado que eu fiz? A minha falha que eu cometi, eu tenho como remediar? A resposta é não, não tem. Nada do que a gente faça aqui, nós vamos conseguir remediar os pecados que nós cometemos ou o pecado original cometido por Adão e Eva. Ah, eu sou pecador só por conta do pecado original. As coisas que eu fiz aqui, eu já fiz tanta bondade que eu já supri o problema dos pecados que eu cometi. Infelizmente, não. Pecou, é pecador. Não pecou, é pecador do mesmo jeito. Nada do que a gente faça aqui vai remediar. Eu vou contar um pequeno testemunho meu, bem breve. Antes de conhecer a Cristo verdadeiramente, antes de conhecer a Cristo, a ter comunhão com Ele, há muito tempo atrás, eu era gerente de uma rede de cursos de inglês aqui no estado do Ceará. E eu
selecionava pessoas para a equipe de venda. E todos os meses nós fazíamos uma média de 90 matrículas. Todos os meses, a média era essa. Alguns meses um pouco mais, outros meses um pouco menos, mas a média era essa. E ao selecionar as pessoas, eu pedi para eles enviarem currículo no meu e-mail. Quando eu recebi os currículos que eu olhava, eu já sabia que alguns deles não tinham o perfil que eu precisava. Não tinha o perfil que eu queria. Eu sabia que aquela pessoa não iria preencher o perfil da empresa. E ainda assim eu chamava essa pessoa para entrevista. Eu chamava essa pessoa para entrevista de emprego, e na condição de gerente eu sentava na frente dela, e na frente de todos os demais, ali tinham, às vezes, uma média de 5, às vezes 15 pessoas sentadas ali na sala, e na frente de todo mundo, eu olhava para aquela pessoa que eu já sabia que não tinha um perfil, e eu eliminava ela na frente de todo mundo. Existia um motivo para isso. Era para gerar autoridade. Eu gerava autoridade porque aquelas pessoas, elas olhavam para aquele momento ali e olhavam para mim e diziam: nossa, eu passei, foi aprovado, vou ficar agradecido pela oportunidade que eu estou tendo. Outras olhavam para mim e diziam: se eu errar, se eu falhar, se eu não obedecer a algum comando, eu vou perder o emprego, que está tão difícil. E eu fazia essa coisa estúpida, para não dizer outras coisas a mais. Quando eu conheci a Jesus, que eu aceitei ele como o Senhor e Salvador da minha vida, eu comecei a deixar de fazer esse tipo de coisa. Por consequência, o resultado ele começou a cair. Eu tive, então, depois, um pouco tempo depois, que pedir demissão da empresa que eu trabalhava e seguir os meus próprios passos sozinhos, porque eu já estava sendo cobrado para ter resultados, os que eu tinha, e que, infelizmente, isso não iria mais acontecer, porque a estratégia principal por trás de todo o resultado já não era mais colocada em prática, porque eu me arrependi desses pecados, daquele pecado. E eu comecei a trilhar o meu próprio caminho. E Deus veio me tratando durante esse período. Deus veio me tratando, veio curando a minha família, mas principalmente a mim, porque quem mais precisava de cura naquele momento era eu, o mais doente era eu. Assim como ainda hoje ele trata, ele cura, ele me dá o caminho certo, o caminho que eu posso, que eu quero prosseguir, que eu devo prosseguir. E diariamente ele me cura, me lava dos meus pecados. Eu não tento remediar todo o mal que eu fiz, ou esse mal, especificamente esse mal, porque hoje eu sei, que independente do que eu faça, eu vou conseguir minimizar o mal que eu fiz para tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente. Esse período escuro da minha vida aconteceu entre janeiro de 2008 até o final de 2014. Todos os meses tinham treinamentos. E todos os meses eu fiz essa estupidez. Quando eu olho para o Salmo de Davi, esse Salmo 51, quando eu olho para ele, eu me vejo na pele de Davi. E Davi, falando nesse salmo, é como se ele declarasse: Senhor, é como não, ele declara, né? Senhor,
Perdoa os meus pecados, porque eu pequei contra ti, foi contra ti que eu pequei. E ele ora para o povo, para que o Senhor tenha misericórdia do povo de Jerusalém, o povo dele, o povo de Israel, a nação de Deus. Eu oro a Deus também pelo perdão dos meus pecados, para que cada pessoa que eu fiz aquelas besteiras, elas possam estar bem. Ontem, uma pessoa me falou, Joel, tudo isso já está perdoado. Sabe por quê? Sabe por que que isso já está perdoado, Joel? Porque olha só o que Deus está fazendo. Deus, ele selecionou você, uma pessoa que não tem o perfil que ele quer, para que a pessoa que não tem o perfil que ele quer não seja eliminada do seu reino. Para que você seja usado na obra. Mas o meu primeiro ministério é a minha família. O meu primeiro ministério não é o devocional. O meu primeiro ministério é a minha família. Porque do que adianta eu vir para cá, trazer de alguma forma, sendo usado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus para todos nós, se eu perder a minha família? Então, o meu primeiro ministério é a minha família. E eu tenho me dedicado a ela e eu vou me dedicar ainda mais a ela. Ainda mais a ela. E eu agradeço a Deus porque Ele perdoou os meus pecados. Porque nada que eu faça nessa terra vai remediar todas as besteiras que eu fiz com tanta gente. Não vai. E também agradeço a Deus, porque a atitude dele comigo não é a atitude que eu tinha para com as pessoas que não tinham o perfil que eu possuía, que eu queria que tivessem. Mas a atitude de Deus, para mim, é uma atitude de misericórdia. É a graça. A graça é que nada do que eu faça vai remediar. E o sacrifício de Deus é maravilhoso por isso. E Deus, ele transforma a morte em vida. Sempre é assim. Me acompanha uma oração para entregarmos esse momento tão lindo para o nosso Deus, a primícia do nosso dia. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Te agradecemos, Pai, porque estamos diante de Ti. Obrigado, Pai, pela nossa família. Independente de como ela esteja nesse momento, te agradecemos. É o nosso primeiro ministério. E louvamos a Ti, Pai, porque temos a oportunidade de a cada dia cuidar dela. Obrigado por esse maravilhoso presente que é a nossa família, Senhor. Obrigado, Pai. Conforta o coração daqueles, Pai, que estão ouvindo nesse momento devocional que de alguma forma não tem sua família presente diante de Ti. Escuta a oração dessa pessoa para que a família dessa pessoa também possa estar, Pai, diante de Ti, em unidade. Conforta o coração de todas as pessoas que nós fizemos mal, Senhor. Não deixa faltar nada na vida delas. Perdoa, Pai, aquelas pessoas que nos perseguem. Proveja o pão de cada dia para a vida delas também. Elas não sabem o que fazem, Senhor. Não sabem o que fazem. Cuida deles. Paizinho eterno. Responde essa luz do teu rosto sobre nós e mais esse dia. Dá-lhes um dia santo diante de ti. Pai. Cuide de nós, graciosamente, como o Senhor vem cuidando. E que seja feita a tua vontade em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém.